Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Gutenberg, professor de Educação Ambiental. Gente, hoje já estou aí a voltar a gravar nossas aulas, estou aí, consegui fazer minha mudança, já estou em uma casa nova, estou me adaptando, ainda não tenho um cenário, né, para que eu possa trabalhar fazendo as videoaulas, mas eu tenho verdade, portanto, eu estou aqui com vocês para poder a gente dar continuidade. E eu me lembro que nós deixamos, né, há uma semana atrás, um exercício onde eu pedi para vocês mandarem para mim o gabarito dos exercícios, não foi verdade? E aí vocês, poucos alunos mandaram, mas eu não vou esperar todos mandarem agora não, tá? Eu vou mandar para vocês as respostas, aqueles que me mandaram observem, corrijam, vejam quantos acertos, até porque semana que vem nós teremos nosso simulado, não é verdade? Então é bom vocês começarem a estudar, inclusive após essa aula de hoje, nós teremos uma aula, né, na sequência, outra aula na sequência, e também é assunto do nosso próximo simulado, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos continuar com a nossa aula. Agora sim, a gente vai continuar, né? Lembrando que Educação Ambiental, 7º ano, tá? São os nossos exercícios. Então vamos começar aí com a primeira questão. Muito bem. Então, na nossa primeira questão, gente, nós trouxemos aí para vocês exercícios sobre poluição do ar, ciências, 7º ano, ensino fundamental, né? Educação ambiental. Então nós trouxemos para vocês aí, ó, a primeira questão. Traz para vocês aqui, deixa eu voltar. Pronto, gente, eu consegui restaurar, desculpem, tá certo? Vamos novamente aí, então eu trago para vocês, ok, a nossa primeira questão, tá? Observe a figura e responda. Aqui, pensei que não tinha problema com a poluição do ar, porque o vento soprava para o outro lado, né? Então ele ia em uma direção, né, o veículo, e observe que na verdade, né, o vento está trazendo a poluição do ar para ele. Então, vamos lá. A explicação dada por essa pessoa não faz sentido por quê? Vamos ver aí. O que é que vocês marcaram aí, gente? A poluição não se espalha por toda a atmosfera terrestre. Então, ó, a explicação dada por essa pessoa não faz sentido por quê? Porque, bom, a poluição não se espalha por toda a atmosfera terrestre, a poluição se espalha por toda a atmosfera terrestre, não é? A poluição para espalhar depende da direção do vento. A poluição do ar não chega a determinada parte da Terra. Bom, gente, com certeza é a alternativa B, não é? A poluição se espalha sim por toda a atmosfera terrestre. Então é preciso tomar muito cuidado, né? Então não depende só do vento, nem da direção do vento, ok? E com certeza a poluição chega em locais que a gente nem imaginava. Então ela vai muito mais além, tá bom? Então, segunda questão. Então, se vocês ouvirem aí uns cachorros latindo, é como eu disse, eu ainda não preparei aqui o meu estúdio para poder gravar essas aulas, mas tenho que correr. Estamos aí atrasados devido à minha mudança. Então eu estou trazendo para vocês aqui de casa sem o estúdio, tá? Estou aqui na minha sala. Então, segunda questão, leia o texto com atenção. Então vamos ver, vamos tirar aqui a figura do professor e vamos ver aqui, ó. Entre os terríveis gases que envenenam o ar que respiramos, o mais conhecido é o monóxido de carbono, pois provém das descargas dos automóveis. A cada ano são lançadas cerca de 7,5 milhões de toneladas de gases na atmosfera, das quais 58 milhões são produzidas pelos automóveis. Então, gente, vocês vão citar aí para mim duas medidas importantes para diminuir a poluição atmosférica causada justamente por gases em nossa cidade, né? Em sua cidade. Bom, gente, o que é que vocês me falam aí? Né? O texto está bem claro.
Então, o que é que vocês colocaram na lista de exercício de vocês? Bom, eu trouxe para vocês o que é bem óbvio, né? Então tá aí, ó, a questão dos ônibus, né? Que é grande circulação para poder transportar toda a população para as escolas, para o trabalho, enfim, né? Para tudo, né? Para todas as atividades, né? E a questão também do uso de filtros, porque as fábricas, elas também lançam na atmosfera, tá certo? Poluentes. Então, é preciso colocar esses filtros e estar realmente sempre atento para que se diminua a emissão desses gases. Então, a resposta do segundo seria basicamente, né, esses dois assuntos, né, pertinentes ao que o texto nos mostra, tá bom? Continuando, a gente vai aqui para a terceira questão. A terceira questão fala aqui, ó, o planeta começa a responder com o derretimento de geleiras secas, escassez de água e aquecimento global aos milhares de anos de agressões feitas pelo homem. Isso aí foi uma revista, né, que esse artigo estava publicado, foi a revista Veja, lá de 2001. Então, sobre o assunto a que se refere a citação acima, indique a alternativa incorreta. Ele quer a incorreta. A. Os principais gases da atmosfera que contribuem para o efeito estufa são o vapor d'água, o gás carbônico, além do metano, ozônio e os compostos de CF6, que é o hidrofluorocarbono, ok? B. O efeito estufa é um fenômeno natural e, graças ao seu efeito, a vida surgiu no planeta. C. A queimada de combustíveis fósseis, como petróleo, né, derivados de petróleo, de carvão, pelas atividades humanas, né, aumenta a concentração de gases estufa na atmosfera. D. O efeito estufa, responsável pelo aquecimento global, é um fenômeno artificial e recente da atmosfera, ocasionado pela emissão de CO2 das fábricas e usinas termoelétricas. E aí, o que é que vocês marcaram? O que é incorreto aí, gente? O que é incorreto? Dizer que o efeito estufa, responsável pelo aquecimento global, é um fenômeno artificial, pelo amor de Deus, e recente. Negativo, gente, negativo. Agora, de fato, né, o que vem realmente aumentando é a emissão justamente do gás carbônico, tá certo? Tanto das fábricas como dos automóveis, né, e também das usinas termoelétricas, quando há aquele pico, né, de energia onde o governo tem que acionar essas usinas para geração de energia elétrica. Vamos para a próxima questão, quarta questão aí na telinha para vocês. Vamos ler aí a quarta questão. Bom, a quarta questão, gente, vamos ler aí, acompanhem comigo. As condições climáticas terrestres têm apresentado sinais de degradação. Só não é possível, né, consequência da ampliação da degradação causada pelo efeito estufa, o que? O que não é possível? Então vamos ver aí, ó. A elevação da temperatura planetária, A. B. Elevação do nível dos mares através do degelo polar. C. Acentuação da variabilidade climática, especialmente na pluviosidade. D. Formação de ilhas de calor urbanas. Então vamos entender a questão aqui quanto essa resposta aqui, tá? Da degradação causada pelo efeito estufa, né? Ele fala o seguinte, que as condições climáticas terrestres, tá certo? Que já vem nos mostrando, né, há décadas, né, sinais de degradação, certo? Então, o que é que ele não atribui, né, como uma possível consequência, tá, justamente provocando, né, essas degradações pelo efeito estufa. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? A questão, né, de ilhas de calor urbanas. Eu vou poder explicar melhor para vocês daqui a pouquinho numa outra questão, para que vocês possam entender bem a respeito dessas ilhas, né, de calor urbanas, tá? Porque aí já são as construções, desculpa, quase não sai, né?
o desmatamento e uma série de causas, né? A expansão urbana, né? E o desmatamento que vai trazer aí, na verdade, essas ilhas de calor, tá? E que são terríveis e que de vez em quando a gente vê na televisão, né? A baixa umidade do ar, tá bom? Então vamos continuar, vamos para a quinta questão. Bom, dando sequência, gente, vamos aqui para a quinta questão. Olha só, a quinta fala das práticas agrícolas inadequadas, onde fala também do excesso de defensivos agrícolas, processo de mineração indiscriminado, fala das queimadas, a má administração da produção de energia a partir da biomassa. Então, esse conjunto de aspectos relacionados à exploração dos solos, ok, entre outros, tem contribuído para que hoje, né, é considerado um dos graves problemas ambientais de muitos países do planeta. Entre eles, a gente cita não só o Brasil, como também os Estados Unidos, ok? E o que é que a gente já tem como consequência disso aí, gente? E que nós temos aí grandes regiões, né, em vários estados, né, brasileiros já acontecendo, já é um fator alarmante. É o que, gente? O que é que vocês marcaram? Justamente a desertificação, tá? Então é preciso, né, começar a mudar, né, todo esse pensamento e o governo, né, começar a se preocupar, né, com leis ambientais mais rígidas, tá? Para que evite essa desertificação, porque uma vez degradado, para você recuperar uma área como essa, não vai ser fácil, tá certo? Próxima questão, nós vamos ter aí a sexta questão, que eu já deixo marcado aqui para vocês, quando a gente fala a questão da ilha de calor, tá certo? Olha só, as grandes metrópoles, aí fala de novo de São Paulo, tá? Apresentam uma grande densificação. Vamos repetir. As grandes metrópoles como São Paulo apresentam uma grande densificação, né, de construções urbanas de concreto, tijolo, cimento e asfalto, como eu falei para vocês aqui, o uso do solo, que concentram especialmente a sua área central e tornam-se mais esparsas, certo? Então, de modo geral, né, na sua periferia. Tal distribuição do equipamento urbano reflete-se na distribuição das temperaturas, né? Ou seja, o ar não consegue se dissipar, não consegue, né? O ar não consegue circular, né? Tirando aquela massa de ar quente, né? Que são maiores na parte central, né? E sucessivamente menores em direção à periferia. Por quê? Porque ele expande esse calor, né? Ele faz uma troca desse ar, né? Então, esse fenômeno é chamado justamente de ilha de calor, tá certo? Nós vamos ter a oportunidade depois de explicar melhor para vocês a respeito da ilha de calor. Eu só quero deixar para vocês, né, a resposta correta referente à ilha de calor que caiu numa questão anterior. Vamos para a sétima questão. Sétima questão, muito boa a sétima questão, onde a gente vai comentar aqui para vocês. Deixa eu voltar. Já deu até a resposta aqui para vocês, né? Voltando, eu apertei errado. Agora sim, qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do efeito do aquecimento global, do efeito estufa? Qual é, gente? Todo mundo sabe que é o vento, não é verdade? A queima, né, dos combustíveis fósseis, como óleo diesel, gasolina, carvão mineral, tudo isso é muito prejudicial, né, à nossa atmosfera, ok? Então, o vento, a energia eólica, ok? E nós vamos falar sobre as fontes de energias limpas, nós vamos ter uma aula sobre isso aí, tá certo? Depois da sétima, agora sim, vamos para a oitava questão. A oitava questão, ela é grandinha, né? Mas é uma boa questão, olha só. Com base em projeções realizadas por especialistas, prevê-se para o fim do século XXI, ou seja, onde como nós já estamos vivendo, né?
vamos começar uma nova década a partir do ano que vem, saímos de 2020 para 2021, aumento da temperatura média do planeta, ou seja, vai variar entre 1,4 graus centígrados e 5,8 graus centígrados. Isso é grave. Como consequência desse aquecimento, possivelmente o clima será mais quente, né, e mais úmido, bem como ocorrerão mais enchentes em algumas áreas, né, e secas crônicas em outras áreas. O aquecimento também provocará, né, o desaparecimento de algumas geleiras, o que vai acarretar o quê? Aumento do nível dos oceanos e, consequentemente, nós vamos ter inundações, tá certo? Em certas áreas litorâneas que estão ali ao nível do mar. Recife é um dos exemplos, gente. Então, as mudanças climáticas previstas para o fim do século XXI, tá certo? Então, pergunta aí para vocês, mudanças climáticas previstas para o fim do século XXI. A. Provocarão a redução das taxas de evaporação e condensação do ciclo da água? Seria a resposta. B. Poderão interferir nos processos do ciclo da água que envolvem mudanças de estado físico? C. Promoverão o aumento da disponibilidade de alimento das espécies marinhas? Será que vai promover mesmo? Será que vai ter mais aumento realmente de alimento para as espécies? Gente, muitos corais vão morrer com esse aquecimento. É ao contrário. E D. Induzirão o aumento dos mananciais, o que solucionará os problemas de falta de água no planeta. Ih, gente, será? Qual seria a resposta correta? Bom, gente, vai interferir justamente nos processos do ciclo da água que envolvem mudanças de estado físico, tá certo? Então isso é grave, gente. A gente realmente tem que começar a fazer um planejamento melhor, tá certo? Para salvar o nosso planeta. Vamos para a nona questão, gente. O que é que a nona questão traz? Nona questão traz a chuva ácida e o termo utilizado para designar precipitações, né, com valores de pH, né, inferiores a 5,6. Então, as principais substâncias que contribuem para esse processo, né, que nós já vimos, né, naquela tabelinha da aula anterior, que são os óxidos de nitrogênio e de enxofre, provenientes de quê? Da queima de combustíveis fósseis e também, né, de fontes naturais. Então, os problemas causados pela chuva ácida, ela vai ultrapassar, como eu falei para vocês em uma questão, né, vai muito mais além do que a gente imagina. Vai ultrapassar fronteiras políticas regionais e nacionais, tá? Porque vai destruir, vai deixar o solo mais pobre em nutrientes e vai destruir também toda a cobertura vegetal, tá? Então, a amplitude geográfica dos efeitos da chuva ácida está relacionada principalmente com a circulação atmosférica e a quantidade de fontes emissoras de óxido de nitrogênio e de enxofre. A quantidade de fontes emissoras de óxido de nitrogênio e de enxofre e a rede hidrográfica. Tá? A rede hidrográfica, porque essa chuva realmente vai contaminar, tá certo? Essa rede hidrográfica, ou seja, lagos, rios, enfim. C. A topografia do local das fontes emissoras de óxido de nitrogênio e de enxofre e o nível dos lençóis freáticos. E D. A quantidade de fontes emissoras de óxido de nitrogênio e de enxofre e o nível dos lençóis freáticos. Qual seria a resposta aí, gente? Qual seria a resposta? Vamos ver aqui, vamos marcar. Seria a circulação atmosférica e a quantidade de fontes emissoras de óxido de nitrogênio e de enxofre seria a nossa resposta, tá? Décima questão vindo para vocês aqui, ó, que tem uma figurinha legal. Então a décima questão traz aqui, ó, para vocês é uma charge. Então vamos ver o que é que diz essa charge. Tá bem ampliada aí, né? Olha o que é que esse helicóptero tá fazendo aí, colocando uma rolha nessas chaminés, não é verdade? Onde estão aí lançando gases, né, na atmosfera. Então a charge acima visa, vamos ver, alertar para a necessidade de ações mais eficazes de controle da poluição ambiental. B.
apontar para possíveis ações estratégicas de conservação e de uso sustentável de recursos naturais. C. Mostrar a quantidade de partículas em suspensão da atmosfera cuja concentração representa transtorno ambiental. E D. Apresentar um desequilíbrio irreversível causado no ecossistema pela ação predatória do ser humano. O que é que vocês marcaram aí, gente? Marcaram a letra A. Está alertando para a necessidade de ações imediatas e com mais eficácia de controle dessa poluição, ou as consequências que nós já estamos sofrendo ainda serão mais graves. Não é verdade? Vou deixar aqui para vocês, dar uma pausazinha aí nessa tela, porque quem não copiou e colocou as respostas, né, eu mandei para vocês também por um arquivo Word, né, para vocês imprimirem esse exercício, até porque está diretamente relacionado às questões do nosso simulado. Eu deixo para vocês aí as respostas, né, ou seja, o gabarito, tá bom? Então, gente, vamos dar continuidade, isso mesmo, terminando uma aula e começando outra, porque a semana passada o professor não deu essa aula de vocês. Então ele repôs agora e já vai para a aula dessa semana para ficar em dia com vocês em educação ambiental. Então vamos lá, vamos para o nosso próximo assunto. E aí, pessoal, nosso próximo assunto, tá certo? Estou trazendo aqui para vocês, a questão da distribuição de água no mundo, tá? Isso é uma preocupação, isso é um alerta, tá certo? Para toda a população mundial, né? A água é, paradoxalmente, o elemento mais abundante na superfície terrestre e o mais disputado, por incrível que pareça, pelo ser humano, tá? Vamos explicar isso aí? Vamos ver aí? Então, vamos trazer para vocês aqui, eu peço a vocês que não deixem, tá, de copiar no caderno aí, façam um resumo para que vocês possam ter material para estudar aí para o nosso simulado, tá? Muitas pessoas, sabendo da maior, né, parte da composição do nosso planeta, que afirmam aí categoricamente que ele não deveria ser chamado de Terra, e sim aí de água, de planeta água, uma vez que cerca de 70%, né, da superfície é composta por essa substância. Mas, como ocorre sua distribuição? Onde há mais e onde há menos água no mundo, né? Qual tipo de água é predominante? Com tanta água no mundo, por que tantos morrem de sede e sofrem com terríveis secas, né? Bom, gente, então, dando continuidade, né? Infelizmente, a maior parte, tá, da hidrosfera do planeta, ou seja, 97%, ela é composta justamente por água dos mares e oceanos, né? Por serem extremamente salgadas, né? Elas são o quê? Impróprias, né, para o nosso consumo. Então, em alguns locais, pratica-se aí justamente a dessalinização da água, ou seja, a retirada do sal. Mas esse processo ele é caro e é pouco eficiente, sendo ainda pouco praticado, tá bom? Então, da água restante no mundo, ok? 71% dela está em forma de quê? De gelo nas calotas polares. Olha só. Então, com o processo, né, de transporte dessas geleiras, ele é caro e também pouco eficaz, quase não há atividades referentes ao abastecimento, né, de localidades, né, através do manuseio desses icebergs. Então vamos falar aí dos outros 29% restantes de água potável no mundo, que vão ser distribuídos como, vamos ver aí, são as águas subterrâneas, que são em torno de 18%, vamos ter rios e lagos, 7%, e vamos ter também aí a umidade do ar, né, 4%. Nós temos aí um gráfico, tá? Vamos ver esse gráfico para que a gente possa, né, amadurecer isso aí na nossa cabeça. Então, tá aí como é feita a distribuição de água no mundo, como é o nosso planeta, como é distribuído essa água, tá certo? Então, relembrando aí, ok, a questão 97%, ó, toda a linha azul aqui eu vou mostrar através do nosso cursor, tá aqui, ó, é água salgada, tá certo?
Então aqui a gente tem, tudo bem, água doce, ok, 71% do que sobra, que é apenas 3%, gente. Apenas 3%. Então, esse 71% aqui é água o quê? Congelada. Aí nós vamos ter a questão dos depósitos subterrâneos, né, os lençóis freáticos, lagos e cursos de água e a umidade do ar. Olha como é realmente um bem precioso a nossa água potável, tá certo? Dando continuidade, visto aí essa distribuição através desse gráfico, nós vamos continuar o nosso assunto. Tirando aqui a imagem do professor, para poder a gente melhorar um pouquinho, mas ainda fica atrapalhando aqui, ó. Mas quando chegar aqui eu passo para o lado de cá, tá bom? Eu dou uma subidinha. Assim, percebemos que o problema da água para o ser humano reside no fato de que a sua maior parte não está viável para o consumo, não é verdade? E olha só, apesar disso, mesmo com o fato de a proporção de água potável disponível ser reduzida, ainda assim estamos falando de uma quantidade muito grande, né, de água. No entanto, o seu mau uso vem o quê? Reduzindo drasticamente a sua disponibilidade, seja através da péssima manutenção dos rios, seja pela sua poluição, né? Por esse motivo também a gente tem uma estima preocupante, né? Que a água, né, por ser um bem precioso, né, a água seja um dos principais fatores geopolíticos ao longo do século XXI, porque realmente existem regiões que não tem mais água potável, tá certo? E isso realmente é muito preocupante. Outro fato agravante aí, gente, é a má distribuição dessa água potável pelo mundo, né? Algumas regiões, por exemplo, no Oriente Médio e na África, ok, apresentam uma significativa crise quanto ao abastecimento de água, e o que se agrava com a ausência de saneamento básico, né, para boa parte da população. O que é que vai acarretar aí? Nós já vimos em aulas anteriores. Sem saneamento, o aumento de muitas doenças para a população. No caso do Brasil, há certo privilégio, pois somos o país que possui a maior disponibilidade de água potável. Nós detemos aí cerca de 11% do total dessa água potável. Olha que maravilha. Porém, trata-se de uma, né, falsa abundância, pois também em nosso território essa água ela também é mal distribuída, ok? A sua maior parte encontra-se na região norte do país, né? Zona menos habitada e com solos pouco agricultáveis. Aí vem as regiões sul, sudeste, centro-oeste e nordeste dividem a quantidade restante, né? Sendo que essa última, no caso nós, os nordestinos, tá? É a mais forte, né, com problemas de escassez de água. E todos nós sabemos disso, não é verdade? Continuando, vamos dar sequência. A gente tem aqui, ó, deixa eu baixar a figurinha. Por esse motivo, além de se promover uma maior conscientização popular sobre o correto uso, armazenamento e preservação da água e também de suas fontes naturais, é preciso que também realização de políticas públicas, eu sempre toco nesse assunto, né, para que a gente possa garantir, né, o acesso por toda a população, todos possam usufruir desse bem precioso, com ações de democratização estrutural, tá? E também com saneamento básico, tá certo? Gente, vou trazer para vocês aqui, ó, continuando, seria uma terceira aula agora, tá? Mas eu quero concluir para que a gente possa passar aí uma semana tranquila com todo o assunto em dia e adiantado para a semana seguinte, tá certo? O nosso conteúdo de educação ambiental. Por quê? Olha o que é que eu quero trazer para vocês, né? Práticas que mais consomem água. Se nós estamos falando, né, dessa água potável, esse bem tão precioso, então a gente tem que saber qual é a prática que mais consome água, tá? Nós vamos falar justamente
da atividade agropecuária, que está entre as práticas que mais consomem água, fator mais preponderante em países subdesenvolvidos e emergentes, tá? Então, vamos continuar a nossa aula trazendo este novo assunto. O consumo de água vem indubitavelmente aumentando em todo o mundo, porque a população aumenta diariamente, gente, tanto pelo crescimento demográfico quanto pela maior atividade das práticas econômicas, principalmente nos países de desenvolvimento, onde antes o consumo era muito menor, tá certo? Por isso, em várias partes, né, medidas de controle e de distribuição do uso da água vêm sendo adotadas com o objetivo de garantir o quê? A exploração sustentável desse recurso. Ou toma agora e usa de forma consciente para que se possa repor, né, através do ciclo da água, ou vai ter realmente colapso, né, no sistema de abastecimento. Ok, gente? E isso é muito, muito grave, tá bom? Continuando, gente, tá aqui, ó. Nós vamos ter aqui outro gráfico, mas antes a gente, né, fala aqui. Mas, para saber como reduzir o consumo de água nos diversos campos da sociedade, é preciso saber o quê? Quais são os setores da economia que mais consomem água, não é verdade? Assim, é possível direcionar o quê? Justamente as medidas de contenção, né, no que se refere ao quê? À exploração dos recursos hídricos no Brasil e também pelo mundo afora. Então, olha só, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o FAO, não é verdade? Quanto mais crescimento demográfico, quanto mais pessoas existirem no planeta, mais alimento tem que ter disponível, não é verdade? E aí é onde vem a preocupação. A maior parte dos recursos hídricos é consumida pelas atividades do campo, né? Depois, seguida pela indústria, comércio e depois uso residencial, conforme podemos observar justamente nesse gráfico que está bem simplificado aí para vocês. Então, observem bem, procure ver. 70% está certo, segundo a FAO, ok? Que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. 70% é usada pela agricultura, 22% pela indústria e apenas 8% por nossas residências, tá certo? Ou seja, uso doméstico. É muito preocupante. Então, está aí ampliado aí o gráfico, né? Gráfico demonstrativo das práticas que mais consomem água, tá bom? Prestem bem atenção que pode ser assunto, né, do nosso simulado. O professor gosta de dar uma dicasinha aí para vocês. Continuando, temos aqui, ó. Portanto, entre as práticas que mais consomem água, somente a agricultura é responsável por cerca de 70% de toda a água consumida no mundo. Nos países desenvolvidos, essa proporção diminui bastante. Já nos países subdesenvolvidos, ela chega a ultrapassar os 80%. Haja vista que quase todos esses países não apresentam grandes índices de industrialização. No Brasil, a agropecuária é responsável por 72% de toda a água consumida no país. A atividade industrial vem em segundo lugar e possui também grandes níveis de consumo. A produção de alguns materiais demanda uma maior utilização de água, portanto, na fabricação direta quanto no resfriamento, tá certo? E lavagem dos equipamentos, né? Por exemplo, aí, ó, 1 quilo de alumínio, né, demanda a utilização de aproximadamente 100 mil litros de água. A fabricação de um carro completo, por sua vez, gasta 400 mil litros. Assim, quanto mais um país ou região industrializa-se, mais a água tende a ser consumida, não é verdade? Por fim, o uso doméstico e comercial são os que proporcionalmente menos consomem água, apresentando apenas 8%, tudo bem, né, de todo o consumo médio. Isso releva que, além das residências, os demais setores da economia também devem atuar no sentido de economizar água para que a gente possa garantir a sua preservação para gerações futuras, não é verdade?
Medidas como métodos econômicos de irrigação, reuso da água da indústria, desculpa aí, gente, além da redução também do consumo individual. Às vezes a gente, né, vai tomar um banho, não está nem usando a água, vai fazer alguma outra coisa, né? Mas a água está ali ligada, esquece de desligar o chuveiro. Vai escovar os dentes, a mesma coisa, tá? Então, desculpa novamente. Então são importantes maneiras, né, de garantir a disponibilidade de água no nosso planeta, ok? Então tá aí, gente, a agricultura aí usando, irrigando, tá certo? Né? Então mostra porque realmente é o que mais consome água, tá bom? Agora sim, o professor vai se despedindo de vocês, desejar para vocês uma boa semana e até o nosso simulado, tá bom? Boa sorte aí, gente, estudem, revisem as nossas videoaulas e tudo de bom para vocês. Tchau, tchau, pessoal!